Naquela noite, eu não conseguia dormir. O relógio marcava 2h17 da manhã e cada tic-tac parecia um martelo batendo na minha cabeça. A lembrança do último encontro me consumia, não só pelo que foi dito, mas pelo que ficou no ar, carregado de um silêncio pesado, como se palavras invisíveis pairassem sobre nós. Eu revivia cada gesto, cada olhar que trocamos, procurando pistas que talvez eu tivesse ignorado. Lá fora, a chuva caía fina, mas constante, como se o mundo estivesse tentando lavar algo que eu ainda carregava por dentro. Levantei-me e fui até a cozinha. A chaleira chiou antes mesmo de ferver, mas eu sabia que o café era só uma desculpa para não encarar o vazio do meu quarto. O vapor subia, e eu me peguei imaginando onde ela estaria agora. Será que também estava acordada? Será que pensava em mim ou já havia aprendido a me esquecer? Meus dedos tamborilavam na mesa, o coração acelerado sem motivo aparente. Foi então que notei algo estranho, um envelope amassado, jogado no canto, que não estava ali no dia anterior. Meu nome escrito à mão, mas não com a caligrafia que eu conhecia. Ao tocá-lo, um frio percorreu minha espinha. Aquilo não era só uma carta. Era o início de algo que eu não sabia se queria descobrir. Minhas mãos tremiam enquanto rompia o lacre do envelope. O som do papel rasgando parecia ecoar pela cozinha silenciosa. Dentro, havia apenas uma folha dobrada em 4. Nenhuma assinatura, nenhum remetente, apenas uma frase curta escrita com uma caneta que borrara levemente. Pare de procurar. Ela está segura, por enquanto. Meu estômago se revirou. Não era um bilhete comum, era uma ameaça disfarçada de aviso. O por enquanto queimava na minha mente como se fosse um cronômetro invisível já em contagem regressiva. Sentei-me, tentando pensar em quem poderia ter enviado aquilo. Não havia marcas postais, nem endereço, o que significava que alguém esteve dentro da minha casa ou perto o suficiente para deixar aquilo ali. E, pior, alguém que sabia da minha busca. A chuva lá fora aumentou, e com cada trovão eu sentia o peso da solidão crescer. Peguei meu celular, digitando seu número mais uma vez, mas a chamada ia direto para a caixa postal. Pela primeira vez, percebi que eu não estava apenas lidando com um desaparecimento. Havia uma rede inteira de segredos ao meu redor, e talvez, se eu seguisse esse caminho, não haveria volta. Minhas mãos não encontravam repouso. A folha com a mensagem parecia arder dentro do bolso enquanto eu tentava ordenar pensamentos que insistiam em se desfazer como neve ao sol. Decidi primeiro verificar câmeras, vizinhos, rua, comércio do quarteirão, qualquer sinal de quem poderia ter deixado o bilhete. Peguei a jaqueta, o celular com a lanterna e saí em passos rápidos, a chuva batendo no capuz como se chamasse atenção para cada pegada que deixava. No caminho, a rua parecia diferente, como se o cenário tivesse sido pintado para encobrir pistas. Lixeiras viradas, placas com adesivos, um gato sumindo por um portão. Parei em frente à casa do Sr. Alberto, que costumava deixar a câmera ligada na fachada. Bati. A porta rangeu. Ele me recebeu com os olhos semicerrados de sono, mas ao ver meu rosto, entendeu que algo era sério. Você veio por causa da tal carta, murmurou, já caminhando até o monitor. As imagens daquela madrugada mostraram um vulto encapuzado cruzando a calçada às 1h03, andando devagar, como quem observa antes de agir. O vulto parou diante do meu portão por alguns segundos e depois deixou algo, ali, perto do canteiro, antes de sumir. Meu peito apertou. Na gravação, por um breve segundo, a luz de um carro iluminou o rosto do invasor. Foi rápido, tremido, quase ilegível, mas havia um detalhe que ficou gravado. Uma placa parcialmente visível, terminando em 2 números que eu reconhecia. Era um começo, e, naquele instante, soube que não poderia mais recuar. Voltei para casa com a mente fervendo. Cada passo parecia ecoar a mesma pergunta: quem estava por trás disso? A placa que vi no vídeo me trazia lembranças desconfortáveis, como se fizesse parte de um capítulo antigo da minha vida que eu jurava ter deixado enterrado. Entrei, tranquei todas as portas e fechei as cortinas. Sentei à mesa, abri um caderno velho e comecei a anotar tudo: horário, descrição do vulto, os 2 últimos dígitos da placa, e a sensação estranha de já ter visto aquele mesmo capuz antes. O bilhete ainda estava no bolso. Tirei-o com cuidado, iluminando com a luz do abajur, procurando marcas, impressões, qualquer pista. Foi aí que percebi algo que não havia notado. No canto inferior direito, quase apagado, havia um símbolo.
3 linhas horizontais e uma vertical cortando todas, como se fosse um logotipo ou marca secreta. Meu coração disparou. Eu já tinha visto esse símbolo em uma pasta antiga de investigações não resolvidas, guardada no porão da delegacia onde trabalhei como assistente voluntária anos atrás. Mas para confirmar, eu precisaria acessar arquivos que não eram públicos. E isso significava revisitar um lugar que prometi a mim mesma nunca mais voltar, pois nele estavam as memórias mais perigosas que carregava. No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. O ar estava pesado, como se pressentisse que eu iria cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Peguei o casaco, coloquei o bilhete dobrado no bolso interno e saí sem tomar café. Meu destino era a antiga delegacia central, agora um prédio parcialmente desativado, com corredores silenciosos e cheios de poeira. Ao entrar, senti o cheiro de papel envelhecido e tinta seca. Passei pela recepção sem ser notada, como se eu ainda fizesse parte daquele lugar. Conhecia cada atalho, cada porta que rangia menos, cada sala onde os arquivos antigos eram guardados. Chegando ao porão, acendi a lanterna e caminhei entre estantes lotadas de caixas. Finalmente encontrei o armário de metal onde ficavam os dossiês de casos arquivados. Meus dedos tremeram ao abrir a gaveta marcada com a letra H. E lá estava, um envelope pardo com o mesmo símbolo impresso no canto, exatamente como no bilhete. Dentro dele, havia fotografias antigas de pessoas desaparecidas, todas com a mesma expressão assustada. E entre elas, uma foto minha, tirada há mais de 10 anos, com anotações à mão que diziam: "Ela sabe mais do que pensa." Meu coração começou a bater tão forte que parecia ecoar no silêncio abafado do porão. Segurei a fotografia com força, tentando entender como aquilo era possível. 10 anos atrás eu ainda era só uma adolescente, sem qualquer ligação com casos policiais. Mas aquela imagem provava o contrário. Alguém já me observava, já sabia quem eu era e talvez até o que eu iria me tornar. Reparei que, no verso, havia um carimbo borrado com a data 12 de julho de 2015 e a inscrição Operação Aurora. Esse nome soou familiar, como uma lembrança vaga que tentava emergir do fundo da minha mente. Comecei a revirar a caixa inteira, espalhando documentos pelo chão. Cada pasta continha nomes riscados, rostos desconhecidos e relatórios incompletos, como se alguém tivesse deliberadamente removido as partes mais importantes. Foi então que encontrei uma folha solta, com a mesma caligrafia do bilhete. A verdade não está no que foi registrado, mas no que foi apagado. Um arrepio percorreu minha espinha. Quem quer que fosse essa pessoa, estava deixando um rastro para me seguir. E, naquele instante, percebi que minha busca não seria apenas sobre o desaparecimento de alguém, mas sobre minha própria história. Tremendo, dobrei a folha e a guardei no bolso, mas algo dentro de mim dizia que não estava sozinha ali embaixo. O ar parecia mais denso, carregado, como se cada respiração trouxesse um peso que não era apenas psicológico. A madeira antiga do porão rangia sob meus passos, e um som sutil, quase imperceptível, veio de algum canto escuro, como se algo tivesse se arrastado pelo chão. Apaguei a lanterna por instinto, deixando meus olhos se adaptarem à escuridão, e percebi uma fresta de luz vindo de trás de uma estante de metal encostada na parede. Empurrei-a com esforço, revelando uma pequena porta de madeira, baixa demais para ser usada como entrada comum. Ela tinha um trinco enferrujado e marcas profundas, como se alguém tivesse tentado abri-la à força há muito tempo. Meu coração disparou. A sensação de que ali atrás havia algo que nunca deveria ser visto se intensificou. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de entender, falou mais alto. Quando finalmente consegui destravar, um cheiro forte e adocicado escapou, misturando mofo e algo indefinível, que quase me fez recuar. Peguei a lanterna novamente, respirei fundo e me preparei para descobrir o que havia por trás daquela porta escondida. Empurrei a porta lentamente, e o rangido que ela fez soou alto demais para aquele silêncio sufocante. Atrás dela, um túnel estreito se estendia, escavado diretamente na terra, com raízes grossas atravessando as paredes e goteiras pingando ritmicamente no chão de barro úmido. O feixe da lanterna mal alcançava alguns metros à frente, mas foi o suficiente para revelar marcas estranhas nas paredes. Símbolos desenhados com algo escuro, que não parecia tinta. Meu estômago revirou ao perceber que algumas marcas ainda pareciam recentes, como se tivessem sido refeitas há pouco tempo. Avancei com cuidado, sentindo o frio aumentar a cada passo,
até que o túnel se abriu em uma pequena câmara subterrânea. No centro, havia uma mesa de pedra, e sobre ela, um objeto coberto por um pano grosso e manchado. O ar ali era tão denso que parecia vibrar, e a sensação de ser observada tornou-se insuportável. Quando me aproximei, notei no chão restos de velas queimadas, ossos pequenos, talvez de animais, e um diário aberto, com páginas escritas em uma caligrafia apressada e quase ilegível. Minhas mãos tremeram ao puxar o pano, sem saber se o que eu encontraria seria uma resposta, ou o início de algo muito pior. Debaixo do pano, encontrei uma caixa de madeira escura, incrustada com símbolos idênticos aos das paredes, só que mais profundos, como se tivessem sido talhados com violência. O fecho estava trancado com um cadeado antigo, mas o ferro estava corroído, e bastou um golpe firme com a lanterna para ele se soltar. O som metálico ecoou pelo túnel como um grito abafado, e por um instante tive a impressão de que algo se mexeu no escuro, além do alcance da luz. Quando abri a tampa, o cheiro forte de terra e ferrugem me invadiu, mas o que vi me gelou por dentro. Dentro da caixa havia uma boneca de porcelana, com o rosto rachado e os olhos pintados de um azul tão intenso que parecia brilhar sozinho. No vestido, bordado com linhas vermelhas, estava costurado um nome que eu conhecia, o meu. Antes que eu pudesse reagir, senti uma lufada de ar frio e o som distinto de passos atrás de mim, lentos, firmes, se aproximando cada vez mais. A lanterna piscou, e naquele breve instante de escuridão, percebi que não estava mais sozinha naquele túnel. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar junto com os passos, cada vez mais próximos, cada vez mais pesados. Tentei virar devagar, mas a lanterna falhou novamente, deixando apenas um facho fraco de luz tremendo nas minhas mãos. No instante em que consegui iluminar o corredor atrás de mim, não havia ninguém. O túnel estava vazio, mas o som ainda estava lá, como se alguém estivesse me rodeando, circulando ao meu redor sem que eu conseguisse ver. A boneca, que antes estava na minha mão, agora estava no chão, deitada de lado, com a cabeça virada para mim. Eu tinha certeza de que não a havia largado. O olhar pintado parecia ainda mais vivo, e por um segundo, tive a impressão de que os olhos realmente se mexeram, acompanhando cada um dos meus movimentos. Foi então que ouvi uma voz feminina, baixa e rouca, sussurrar meu nome bem perto do meu ouvido, tão perto que senti o calor da respiração. Meu corpo inteiro paralisou, mas, antes que eu pudesse reagir, todas as luzes da lanterna se apagaram de vez, me mergulhando em uma escuridão absoluta, onde o único som era o meu próprio medo respirando. O silêncio que se seguiu foi sufocante, como se o ar tivesse ficado mais denso, pesado, dificultando até mesmo a respiração. Eu não conseguia distinguir onde terminava o túnel e onde começava o vazio, e essa incerteza me corroía por dentro. Minhas mãos tateavam as paredes frias e úmidas, tentando encontrar um ponto de referência, mas a cada toque, parecia que algo fugia do alcance, como se as pedras se movessem discretamente. Então, de algum ponto da escuridão, veio um som suave, quase melodioso, como uma cantiga infantil, mas distorcida, lenta demais, carregada de uma melancolia que arrepiava até os ossos. Reconheci a melodia. Era a mesma que a boneca tocava quando girava a chave em suas costas, mas ninguém havia dado corda nela. O som começou a se aproximar, ecoando pelo corredor, até que senti algo frio e áspero roçar meu tornozelo. Não era um toque humano. Antes que eu pudesse me afastar, senti como se dedos finos e compridos se enrolassem na minha perna, puxando com força para dentro da escuridão, enquanto a cantiga aumentava, abafando meus gritos. Fui arrastada para um espaço ainda mais estreito, onde o ar parecia quase sólido, impregnado de um cheiro acre de ferro e algo apodrecido. Meus dedos se agarravam desesperadamente a qualquer saliência na parede, mas a força que me puxava era implacável, como se não estivesse apenas tentando me levar, mas me reivindicar. Então, a luz da lanterna oscilou e por um instante iluminou aquilo que me segurava. Não eram mãos humanas. Eram como galhos retorcidos, cobertos por uma textura que lembrava a pele rachada e enegrecida pelo fogo, mas pulsando levemente, como se respirasse. A cantiga infantil agora vinha de todos os lados, múltiplas vozes cantando fora de sincronia, criando uma dissonância perturbadora. Eu tentei chutar, gritar, me debater, mas a cada movimento, aquelas coisas apertavam mais, cortando minha pele como lâminas. Foi então que percebi. A melodia tinha mudado. Agora, ela não apenas embalava, ela dizia palavras. Palavras que eu entendia. E elas repetiam, insistentemente, como uma ordem. Fique,
com a gente, para sempre. A cada repetição daquelas palavras, senti algo estranho acontecer dentro de mim. Era como se uma parte da minha mente começasse a se desligar, cedendo a um torpor confortável, quase anestésico. Por um instante, não me importei mais com a dor nos pulsos nem com o frio que subia pelas minhas pernas. Uma sensação calorosa e doce começou a se espalhar pelo meu corpo, e, por mais insano que parecesse, eu queria ouvir mais. Mas então, a luz da lanterna piscou de novo e, naquele breve clarão, vi rostos ao meu redor. Eram pálidos, distorcidos, com bocas abertas demais, revelando dentes finos e pontiagudos. O calor desapareceu em um segundo, substituído por um terror absoluto. Comecei a me debater com todas as forças, ignorando a dor, tentando arrancar meus braços daquela prisão viva. As vozes, percebendo minha resistência, ficaram mais altas, mais agressivas, e agora soavam como gritos agudos, estourando dentro da minha cabeça. Algo puxou meu tornozelo, e senti meu corpo inteiro sendo arrastado para uma escuridão ainda mais profunda. A escuridão parecia envolver cada pedaço do meu corpo, e a sensação de ser sugada para um abismo sem fim crescia a cada segundo. Mesmo com a luta desesperada, minhas forças começavam a fraquejar, e a voz que cantava, agora em um sussurro ameaçador, parecia se infiltrar em minha mente, buscando apagar minhas memórias mais preciosas. Porém, num lampejo de lucidez, uma lembrança me atingiu com força. A promessa que fiz a mim mesma anos atrás, de nunca desistir, de lutar por quem eu amava. Esse pensamento foi como um estalo que reacendeu uma chama dentro de mim. Com um esforço sobre-humano, consegui soltar um braço e, mesmo com as dores, comecei a golpear o que me prendia, gritando com toda a força que me restava. Os seres ao redor recuaram, e uma luz tênue começou a surgir, emanando da minha própria vontade de viver. A batalha estava longe de acabar, mas aquele instante me deu esperança de que ainda havia uma chance de escapar daquela escuridão sufocante e descobrir toda a verdade que estava oculta há tanto tempo. A luz que surgiu não era apenas um brilho físico, mas uma força interna que começou a expandir-se ao meu redor, afastando as sombras que me cercavam. Aos poucos, os sussurros sinistros se transformaram em murmúrios distantes, como se minha determinação fosse um escudo capaz de bloquear aquelas vozes macabras. Cada golpe que eu desferia contra as raízes retorcidas que me aprisionavam parecia enfraquecer o vínculo que me prendia naquele lugar. Com o coração batendo acelerado, senti minhas forças renovarem-se, alimentadas por uma memória ainda mais poderosa, o rosto de quem eu amava, e a promessa de que eu não iria permitir que o medo me consumisse. Finalmente, com um último esforço, consegui me libertar das garras daquela prisão viva e corri em direção à saída do túnel, sentindo a terra fria e úmida sob meus pés enquanto a luz do dia começava a invadir o ambiente escuro. Quando alcancei a superfície, um alívio imediato me invadiu, mas também uma certeza profunda. Aquela experiência não era um fim, mas o começo de uma luta muito maior, onde as respostas que eu buscava estavam mais próximas do que jamais imaginei. Ao emergir da escuridão do túnel, o sol da manhã me cegou momentaneamente, mas também trouxe um calor que parecia renovar cada célula do meu corpo. Respirei fundo, sentindo o ar fresco encher meus pulmões, enquanto meus olhos tentavam se ajustar à luz intensa. No entanto, a sensação de alívio foi breve. O mundo à minha volta parecia estranho, como se algo tivesse mudado enquanto eu estava naquele lugar subterrâneo. As ruas familiares agora pareciam diferentes, mais frias, com sombras mais longas e silenciosas demais para um início de dia comum. Meu telefone vibrava no bolso, interrompendo meus pensamentos. Era uma mensagem de um número desconhecido, com apenas uma linha: "Você não deveria ter voltado." Um arrepio percorreu minha espinha. A verdade que eu buscava estava se revelando, mas a cada passo que eu dava, o perigo parecia se aproximar ainda mais. Sabia que, para desvendar tudo, eu teria que enfrentar não só os mistérios do passado, mas também aqueles que ainda espreitavam no presente. Segurei o celular com as mãos trêmulas, a mensagem brilhando na tela como uma ameaça silenciosa que pulsava com uma energia sombria. O número desconhecido não permitia resposta, e qualquer ligação feita era imediatamente desconectada. Uma mistura de medo e determinação tomou conta de mim. Precisava entender quem estava por trás daquelas ações, e por quê. Caminhei pela rua, tentando manter a calma, mas cada sombra, cada som distante, parecia carregar um significado oculto. Passando por um café, reconheci uma figura no interior. Alguém que eu havia visto antes, mas que jamais esperava encontrar novamente.
Seu olhar penetrante encontrou o meu através da janela, e um sorriso enigmático curvou seus lábios, deixando claro que ele sabia mais do que estava disposto a dizer. A partir daquele momento, entendi que minha busca não seria apenas por respostas, mas por sobrevivência. E a cada passo, eu me aproximava mais de um segredo que muitos queriam manter enterrado para sempre. Sem hesitar, entrei no café, tentando parecer casual, mas o coração batia forte como um tambor frenético. A figura que me encarava do outro lado da sala era um homem de meia-idade, vestido com um sobretudo surrado e um chapéu que escondia parte do rosto, mas seus olhos, frios e calculistas, brilhavam com uma intensidade que me fez estremecer. Ele fez um gesto discreto com a cabeça, convidando-me a sentar. Relutante, mas sabendo que precisava respostas, aproximei-me da mesa. Você está envolvida mais do que imagina, disse ele em voz baixa, quase um sussurro. E o que viu no porão da delegacia vai mexer com forças que você nem faz ideia. Tentei conter o medo, mas as palavras dele soaram como um trovão. Perguntei quem ele era, e ele sorriu enigmaticamente, revelando um velho amuleto pendurado no pescoço, o mesmo símbolo que aparecerá no bilhete e nas paredes do túnel. Eu sou alguém que já tentou salvar pessoas como você, mas nem sempre consegui. Agora, é sua vez de decidir se quer continuar nessa busca ou desistir antes que seja tarde. A pressão do momento quase me fez recuar, mas uma voz interior me lembrou da promessa que fiz: nunca abandonar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Respirei fundo e respondi: eu não vou desistir. O homem assentiu lentamente, como se esperasse essa resposta. Muito bem, disse ele, puxando de dentro do sobretudo um envelope envelhecido, amarelado pelo tempo, com o mesmo símbolo gravado em relevo. Aqui está o que você precisa, mas cuidado, conhecer a verdade pode destruir tudo o que você pensa ser real. Abri o envelope com mãos trêmulas e retirei uma série de fotografias antigas, mapas riscados e um diário gasto, cujas páginas revelavam anotações sobre desaparecimentos misteriosos ligados a uma organização secreta conhecida como Aurora. Cada linha do diário falava de pessoas que, assim como eu, foram marcadas por essa sombra invisível, vítimas de uma trama muito maior do que eu imaginava. Senti um misto de medo e determinação crescendo dentro de mim. A busca que começara como um simples mistério pessoal transformará-se em uma luta contra forças obscuras que estavam prontas para tudo, menos para serem expostas. Enquanto eu examinava aquele conteúdo, o homem desapareceu silenciosamente entre as mesas do café, deixando-me sozinha com a pesada responsabilidade que agora carregava. Sentada ali, com o peso do envelope entre as mãos, senti o tempo desacelerar ao meu redor. Cada fotografia mostrava rostos pálidos e olhos vazios, como se aquelas pessoas tivessem sido apagadas do mundo, esquecidas pelo tempo. Os mapas indicavam locais remotos, florestas densas e antigos edifícios abandonados, onde muitos desaparecimentos ocorreram. Folheei as páginas do diário, que narravam encontros secretos, rituais obscuros e uma rede invisível de poderosos que manipulavam tudo nas sombras. A cada palavra, a certeza de que estava envolvida em algo maior e mais perigoso se solidificava. Decidi que precisava agir rápido. Sabia que, para encontrar as respostas, teria que visitar esses lugares, mesmo que isso significasse enfrentar meus piores medos. A promessa feita a mim mesma ecoava mais forte do que nunca. Eu não podia desistir, não importava o preço. Levantei-me, ajeitei o casaco e, com o envelope guardado na bolsa, saí do café decidida a desvendar a verdade, mesmo que ela ameaçasse destruir tudo ao meu redor. A noite já caía quando cheguei ao primeiro dos locais marcados no mapa, uma antiga mansão abandonada, escondida por árvores altas e sombras densas. O vento uivava entre os galhos, carregando consigo o cheiro de umidade e decadência. Cada passo que eu dava no terreno irregular fazia os gravetos estalarem sob meus pés, como se alertassem para minha presença. A fachada da mansão era uma mistura de arquitetura elegante e destruição silenciosa, com janelas quebradas e portas rangendo sob a brisa. Segurei firme a lanterna e empurrei a porta da frente, que cedeu com gemido, revelando um interior coberto por teias de aranha e poeira acumulada. Enquanto avançava pelos corredores escuros, sentia o peso da história daquele lugar envolvendo-me, uma sensação quase palpável de que aqueles muros guardavam segredos que ninguém deveria conhecer. Foi então que ouvi um sussurro, tão baixo que quase pensei ter imaginado, mas suficiente para acelerar meu coração. Ela voltou. A voz vinha de algum lugar dentro da mansão, e eu sabia que não estava sozinha.
A caçada pela verdade havia se tornado um confronto direto com o desconhecido. Entrei devagar na mansão, sentindo cada passo ecoar pelos corredores vazios, como se as paredes estivessem prestes a revelar seus segredos guardados há décadas. O ar estava pesado, carregado de um cheiro de mofo e algo mais. Um odor antigo, quase metálico, que parecia impregnado nas tábuas rangentes do piso. Enquanto explorava os cômodos escuros, encontrei símbolos idênticos aos do bilhete da caixa subterrânea, marcados nas paredes com uma tinta desbotada, quase invisível. Era uma assinatura da Aurora, a organização misteriosa que parecia controlar tudo por trás das sombras. No fundo da sala principal, uma porta entreaberta revelou uma escada que descia para uma adega abandonada. O coração acelerou, mas a necessidade de respostas falou mais alto. Desci os degraus, cada passo envolvendo-me em uma penumbra ainda maior, até que cheguei a um salão amplo, onde objetos antigos, móveis cobertos por lençóis empoeirados e uma mesa com papéis espalhados indicavam que alguém estivera ali recentemente. No centro, uma fotografia desgastada mostrava um grupo de pessoas, e entre elas, uma figura que reconheci instantaneamente, a mulher do bilhete, desaparecida há anos, com um olhar desesperado que parecia pedir socorro mesmo depois do tempo. A porta se fechou com um estrondo atrás de mim, e o sussurro voltou, mais forte e ameaçador. Você não deveria estar aqui. O som da porta batendo atrás de mim fez meu coração disparar como nunca antes. Instintivamente, corri até ela e tentei abrir, mas estava trancada, como se a mansão própria não quisesse me deixar sair. Um arrepio gelado percorreu minha espinha enquanto eu me virava lentamente, e na penumbra do salão, percebi sombras movendo-se, dançando nas paredes, criando figuras distorcidas que pareciam ganhar vida própria. A fotografia na mesa continuava a me chamar a atenção. Eu precisava entendê-la, decifrar o que aquelas pessoas tinham em comum e o porquê daquela mulher desaparecida estar no centro daquela trama sombria. Comecei a examinar os papéis espalhados, tentando encontrar qualquer pista. Um deles continha uma carta parcialmente rasgada, onde se podia ler apenas fragmentos. Não confie em ninguém. Eles vêm por você. A verdade é o seu pior inimigo. A voz dos sussurros tornou-se um coro ao redor da sala, aumentando a pressão e o medo. Sabia que estava ficando sem tempo. Eu precisava encontrar uma saída, e uma resposta, antes que aquela escuridão me consumisse para sempre. Com as mãos trêmulas, comecei a vasculhar freneticamente os papéis espalhados sobre a mesa, buscando qualquer informação que pudesse me dar uma pista sobre quem eram aquelas pessoas e o que as unia. Entre documentos amarelados e cartas rasgadas, encontrei um pequeno diário, suas páginas delicadas cobertas por uma caligrafia apressada e desesperada. Folheei até uma página marcada com um marcador de fita vermelha, onde estava escrito: "Eles observam tudo. A Aurora não é apenas uma organização, é uma sombra que domina nossas vidas, infiltrando-se em nossos lares, corrompendo nossas memórias e controlando nossos destinos." O ar ao meu redor parecia se fechar, e uma sensação de claustrofobia tomou conta de mim. Decidi que precisava sair dali antes que aquele lugar me prendesse para sempre. Corri até a porta e, ao tentar abrir novamente, ouvi passos rápidos se aproximando, seguidos de um sussurro firme e ameaçador. Você não pode fugir. A verdade é um preço que poucos estão dispostos a pagar. A adrenalina me impulsionou e, com um esforço sobre-humano, consegui arrombar a porta e correr para a escada, subindo os degraus apressadamente, determinada a não deixar que aquela sombra me engolisse. Subindo as escadas de madeira rangentes, o som dos passos atrás de mim ficava cada vez mais alto, quase como um eco macabro dentro daquele velho casarão. Cada degrau parecia um obstáculo, não apenas físico, mas também mental, uma corrida contra o tempo e contra a escuridão que ameaçava me capturar. Ao chegar no topo, esbarrei em um corredor longo, repleto de portas fechadas que pareciam esconder segredos ainda maiores. Sem pensar, corri até a última porta direita, que, para minha sorte, estava entreaberta. Entrei rapidamente, encontrando um quarto vazio, exceto por uma velha caixa de metal em um canto, coberta por poeira e teias de aranha. Abri a caixa com a lanterna, revelando um conjunto de fitas cassete antigas. Na capa de uma delas, escrita com caneta preta, estava uma palavra que me congelou: confissão. O medo misturava-se com a curiosidade e uma urgência de entender a fundo o que aquela tal Aurora realmente era, e por que eu estava envolvida até o pescoço nessa teia de mistérios e ameaças. Peguei a fita e preparei-me para ouvir uma verdade que poderia mudar tudo.
Encontrei um velho aparelho de fita cassete sobre uma mesa encostada na parede, coberto por uma camada fina de poeira. Liguei-o com cuidado, e a fita começou a rodar, liberando uma voz cansada e tensa, como se quem falava estivesse confinado em uma prisão invisível. Se você está ouvindo isso, significa que a Aurora está mais perto do que jamais esteve. Eu era parte dela, mas decidi fugir. Eles não toleram traições. Escondi provas em locais onde ninguém pensaria em procurar, incluindo símbolos que marcam esses pontos. Mas cuidado, eles têm olhos em todo lugar, e aqueles que tentam expor a verdade desaparecem sem deixar rastro. Se você realmente quer entender, siga as pistas, mas não confie em ninguém. A voz parou abruptamente, deixando um silêncio pesado no quarto. Minhas mãos suavam frio, o peso daquela confissão ressoando em minha mente como um aviso claro. Eu estava envolvida em algo muito maior e perigoso do que jamais imaginei, e a luta pela verdade estava apenas começando. O silêncio que se seguiu à mensagem gravada parecia mais ameaçador do que qualquer palavra dita. Senti a gravidade daquela confissão apertando meu peito, como uma corda invisível que me prendia àquela missão perigosa. Eu precisava agir rápido. Saí do quarto e desci as escadas correndo, determinada a seguir as pistas mencionadas, sabendo que a cada segundo que passava, mais perto eu estava de um perigo iminente. Lá fora, a noite estava fria e o céu carregava nuvens densas que prometiam tempestade. Peguei o envelope com os mapas e fotos, examinei as marcações novamente e tracei uma rota mental. O próximo destino parecia ser uma floresta antiga, um lugar esquecido e evitado pelos moradores locais. A sensação de estar sendo observada não me abandonava, e cada sombra ao meu redor parecia esconder segredos e ameaças. Sabia que, para desvendar essa teia de mentiras e mistérios, precisaria enfrentar não apenas os perigos externos, mas também os fantasmas do meu próprio passado. E não havia mais volta. A floresta se estendia diante de mim como um mar escuro de árvores altas e retorcidas, cujas copas formavam uma barreira quase impenetrável à luz da lua. Cada passo na trilha estreita fazia os galhos secos rangerem sob meus pés, e o som ecoava assustadoramente no silêncio da noite. Meu coração batia acelerado, não só pelo medo do desconhecido, mas também pela sensação constante de que eu não estava sozinha. No meio da escuridão, encontrei uma clareira onde ruínas antigas se erguiam, cobertas por musgo e eras que pareciam esconder histórias esquecidas há séculos. No centro, uma pedra grande com inscrições semelhantes aos símbolos que eu já havia visto, iluminada apenas pela luz da minha lanterna. Enquanto examinava aquelas marcas, uma brisa gelada passou, trazendo um sussurro quase inaudível, como se a própria floresta estivesse tentando me comunicar algo. Sabia que ali estava uma peça fundamental do quebra-cabeça, mas também entendi que cada descoberta me aproximava de um perigo muito maior do que eu poderia imaginar. A floresta se estendia diante de mim como um mar escuro de árvores altas e retorcidas, cujas copas formavam uma barreira quase impenetrável à luz da lua. Cada passo na trilha estreita fazia os galhos secos rangerem sob meus pés, e o som ecoava assustadoramente no silêncio da noite. Meu coração batia acelerado, não só pelo medo do desconhecido, mas também pela sensação constante de que eu não estava sozinha. No meio da escuridão, encontrei uma clareira onde ruínas antigas se erguiam, cobertas por musgo e eras que pareciam esconder histórias esquecidas há séculos. No centro, uma pedra grande com inscrições semelhantes aos símbolos que eu já havia visto, iluminada apenas pela luz da minha lanterna. Enquanto examinava aquelas marcas, uma brisa gelada passou, trazendo um sussurro quase inaudível, como se a própria floresta estivesse tentando me comunicar algo. Sabia que ali estava uma peça fundamental do quebra-cabeça, mas também entendi que cada descoberta me aproximava de um perigo muito maior do que eu poderia imaginar. O altar no centro daquele espaço subterrâneo parecia pulsar com uma energia própria, como se guardasse os segredos mais sombrios da aurora. Me aproximei lentamente, observando cada detalhe dos símbolos desenhados com precisão inquietante, e logo percebi que aquele não era apenas um local de rituais. Era uma prisão, um ponto de controle onde aqueles que desafiassem a organização eram marcados para sempre. No altar, repousava um livro antigo, com a capa feita de couro gasto e páginas amareladas pelo tempo. Abri-o com cuidado, e ali estavam as confissões, relatos e nomes de pessoas desaparecidas, incluindo da mulher do bilhete, uma peça-chave em todo aquele mistério. De repente, o som de passos ecoou na entrada da câmara, e uma voz fria e ameaçadora cortou o silêncio. Você não deveria estar aqui. Agora, pagará o preço por sua curiosidade.
Sem tempo para reação, senti um braço forte agarrar meu ombro, e a batalha pela verdade e pela minha vida atingia seu ponto máximo. O braço que me segurava era firme e implacável, puxando-me para trás com uma força que quase me desequilibrou. Virei-me lentamente e encarei o rosto da pessoa, uma figura encapuzada, com olhos que brilhavam como facas afiadas na penumbra. A tensão no ar era palpável, e eu sabia que qualquer movimento errado poderia significar o fim. Você não entende onde se meteu, disse a voz baixa, mas carregada de ameaça. A Aurora não perdoa aqueles que buscam a verdade. Sem pensar, usei toda a força que me restava para me soltar, e num gesto rápido, arranquei uma vela do chão e atirei em direção ao meu agressor. A chama trêmula iluminou o rosto por um instante. Era alguém que eu conhecia, alguém que pensei estar morto, mas que agora mostrava o quão profunda era a rede de mentiras e traições que eu tinha à minha volta. Por que está fazendo isso? Perguntei, a voz falhando, misturando medo e incredulidade. Ele sorriu, e naquele sorriso cruel, todas as respostas começaram a se encaixar. Mas o preço da verdade estava prestes a ser cobrado de forma muito alta. O sorriso cruel do homem encapuzado congelou o ar entre nós, uma mistura de reconhecimento e traição que cortava mais fundo do que qualquer arma. Porque a verdade destrói, ele respondeu, a voz carregada de uma amargura antiga. E algumas coisas precisam permanecer enterradas para que o mundo continue a funcionar. Minhas perguntas ficaram presas na garganta enquanto o peso da realidade me atingia como uma tempestade. Ele avançou, e nossa luta começou. Cada golpe, um confronto não só físico, mas também de vontades, entre quem queria revelar o que estava oculto e quem fazia de tudo para manter o segredo. O som dos nossos corpos batendo ecoava pelas paredes daquele espaço subterrâneo, uma dança desesperada entre luz e escuridão. A adrenalina corria por minhas veias, e, no meio do caos, consegui agarrar uma pedra solta do altar, arremessando-a com toda a força. O impacto derrubou o homem, que caiu atordoado, e aquela fração de segundo foi o suficiente para que eu corresse para a saída, sabendo que o pior ainda estava por vir, mas determinada a não deixar que o medo me parasse. Correndo escada acima, sentia o peso do passado e do presente tentando me puxar para trás, mas cada passo era uma promessa de que eu não me entregaria. O corredor da mansão parecia se estender infinitamente, sombras se alongando como mãos que tentavam me agarrar, mas minha determinação era mais forte. Ao chegar à porta da frente, que antes estava trancada, ela agora se abriu lentamente, como se aquela casa reconhecesse minha coragem e me permitisse escapar, por enquanto. Lá fora, o vento frio da madrugada me recebeu, misturando-se com o som distante de sirenes que anunciavam que algo maior estava prestes a acontecer. O envelope com os documentos ainda pulsava em minha bolsa, e eu sabia que aquela era apenas a primeira etapa de uma jornada perigosa. Com a respiração pesada e o coração em chamas, caminhei em direção ao desconhecido, pronta para enfrentar o que viesse, porque algumas verdades valem o preço mais alto. Enquanto eu caminhava pela rua deserta, a cidade parecia dormir alheia à tempestade que eu estava prestes a desencadear. As sombras se alongavam entre os prédios, e o som dos meus passos ecoava como um tambor que marcava o ritmo da minha missão. Sabia que a Aurora não se limitaria a esconder seus segredos. Eles iriam atrás de mim, tentariam me calar, e talvez até apagar minha existência. Mas, apesar do medo que apertava meu peito, havia uma chama incandescente de coragem que me impulsionava a continuar. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, revelando uma teia complexa de mentiras, traições e poderes ocultos que controlavam tudo à sombra da sociedade. Com o envelope apertado contra o corpo, prometi a mim mesma que, fosse qual fosse o custo, eu iria expor a verdade para o mundo, e mostrar que, mesmo na escuridão mais profunda, a luz da coragem e da justiça nunca se apaga. A cidade adormecida parecia um cenário silencioso e congelado no tempo, mas eu sabia que, por trás das fachadas e janelas fechadas, forças poderosas já estavam em movimento. Cada passo que eu dava ecoava como um desafio silencioso àqueles que tentavam me silenciar. Meu telefone vibrou mais uma vez, uma mensagem críptica aparecendo na tela. Estamos te observando. Não se atreva a continuar. Um arrepio percorreu minha espinha, mas não recuei. Pelo contrário, aquele aviso só fortaleceu minha determinação. As histórias que havia descoberto, os rostos das vítimas, os símbolos da Aurora, tudo fazia sentido agora. Eu estava no centro de uma conspiração que ia muito além do que eu podia imaginar, e eu era a única que podia tirar essa verdade da escuridão. Com a voz firme, silenciosamente prometi a mim mesma:
Eles não vão me calar. Vou até o fim, custe o que custar. E com essa promessa, a verdadeira luta estava apenas começando. Os dias seguintes foram uma mistura de alerta constante e buscas incansáveis por respostas. Evitava contatos desnecessários, mudava rotas, ficava atenta a qualquer sombra que pudesse estar me seguindo. Cada nova pista era um fio delicado que precisava ser puxado com cuidado, pois qualquer movimento errado poderia desencadear uma reação fatal. Em uma das investigações, encontrei um diário antigo escondido numa biblioteca esquecida da cidade, que revelava encontros secretos da Aurora em prédios históricos. Entre as páginas amareladas, havia relatos de experimentos obscuros e manipulações de mentes, confirmando quão profunda e cruel era essa organização. A sensação de que alguém estava sempre um passo à frente de mim era constante, mas minha determinação era maior. Sabia que, apesar dos perigos, expor aquela verdade seria libertador, para mim e para todos os que haviam desaparecido nas sombras dessa conspiração. Cada palavra descoberta era um passo rumo à justiça. A cada nova descoberta, o quebra-cabeça da Aurora se tornava ainda mais complexo e aterrador. A organização não era apenas uma sombra escondida nas entranhas da cidade. Era um sistema intrincado, com ramificações em setores poderosos, desde a política até corporações influentes. Em uma noite chuvosa, recebi um contato anônimo que prometeu revelar uma reunião secreta da Aurora em um prédio abandonado no centro da cidade. Era uma oportunidade arriscada, mas necessária. Cheguei ao local com o coração acelerado, sentindo os olhos invisíveis me observando a cada passo. Escondida nas sombras, ouvi vozes que discutiam planos sombrios, manipulações e ameaças. Entre os presentes, reconheci rostos de figuras públicas que nunca imaginaria envolvidas em algo tão macabro. A confirmação daquela reunião foi um golpe, mas também um combustível para minha luta. Eu sabia que expor aquela teia de corrupção seria o maior desafio da minha vida, mas a única forma de dar voz aos que foram silenciados. Com o coração batendo acelerado, documentei discretamente cada detalhe da reunião. As vozes, os nomes, os planos, usando o celular disfarçado no bolso. A sensação de estar no olho do furacão misturava medo e adrenalina. Quando a reunião chegou ao fim, e as figuras começaram a dispersar, tomei cuidado para não ser vista, saindo pelas sombras da cidade com a gravação preciosa que poderia derrubar a Aurora. A partir daquele momento, sabia que minha vida mudaria para sempre. A organização já sabia da minha investigação, e não hesitaria em usar todos os recursos para me silenciar. Mas a coragem que me guiava era maior que o medo. Com os arquivos em mãos, comecei a planejar como revelar tudo para o mundo, sabendo que, apesar dos riscos, a verdade precisava ser ouvida. A luta contra a Aurora não era apenas minha, era a batalha de todos que ansiavam por justiça e liberdade. Com a gravação segura, voltei para meu esconderijo improvisado, onde comecei a revisar cada trecho, analisando detalhes e preparando um plano para revelar aquela conspiração ao mundo. A pressão era imensa, sabia que, a qualquer momento, poderiam me encontrar e tentar calar minha voz para sempre. Por isso, tomei precauções extremas, criptografei os arquivos, usei redes anônimas para contato e procurei aliados discretos, pessoas confiáveis que pudessem ajudar a espalhar a verdade sem se expor demais. Enquanto isso, a paranoia aumentava. Sons estranhos nas ruas, carros desconhecidos seguindo meus passos, telefonemas sem voz. Tudo indicava que a Aurora estava mais perto do que eu podia imaginar. Mas, mesmo diante desse cenário sombrio, algo me mantinha firme. A certeza de que a justiça, embora custosa, era possível. E que, enquanto eu respirasse, a luz da verdade não se apagaria. Nas semanas que se seguiram, o cerco apertava. Senti o peso da vigilância constante, e a linha tênue entre confiança e desconfiança se tornou um campo minado. Meus aliados, poucos e silenciosos, trabalhavam em silêncio para criar um plano de divulgação que não permitisse que a Aurora pudesse apagar aquela chama de esperança. Com cada arquivo compartilhado, mais pessoas começavam a entender a extensão da corrupção e manipulação. O medo se transformava em revolta, e a revolta em ação. A pressão sobre a organização crescia, e eles reagiam com tentativas desesperadas de desacreditar e silenciar os envolvidos. Eu sabia que minha jornada ainda não terminara, que o caminho à frente seria árduo e perigoso, mas a cada pequena vitória sentia que estávamos um passo mais perto da liberdade e da justiça. A história que comecei a desvendar não era só minha, era de todos que acreditam na verdade e na coragem de enfrentar as trevas.
Com a divulgação das primeiras provas, a reação da Aurora foi rápida e violenta. Notícias falsas começaram a surgir, tentativas de desacreditar a mim e aos meus aliados foram intensificadas, e o medo espalhou-se por todos que ousavam apoiar nossa causa. Mas, mesmo diante da pressão, milhares começaram a se mobilizar nas redes sociais, em protestos silenciosos e em ações discretas de resistência. A verdade, como uma chama incansável, começou a iluminar os cantos mais escuros daquela conspiração. Eu me tornará um símbolo, não por escolha, mas por necessidade, da luta contra o silêncio imposto pela corrupção e pelo medo. Sabia que o caminho ainda seria longo e que muitos sacrifícios viriam, mas agora, com o apoio crescente, eu não estava mais sozinha. E, juntos, poderíamos finalmente abrir as portas que a Aurora tentava manter fechadas para sempre. À medida que a mobilização crescia, forças ocultas da Aurora tentavam conter o avanço, usando influência política, financeira e até mesmo ameaças diretas para calar a resistência. Contudo, a verdade já havia ganhado espaço demais para ser apagada. Documentários independentes, depoimentos das vítimas, investigações jornalísticas começaram a emergir, amplificando o impacto das informações que eu e meus aliados conseguimos reunir. A população, antes anestesiada pela manipulação, despertava para a realidade. A luta transformou-se em um movimento coletivo, onde a coragem de poucos acendia a esperança de muitos. Entre encontros secretos e planos para denunciar oficialmente a Aurora às autoridades, percebi que aquela jornada, que começou como uma busca pessoal, havia se tornado uma revolução silenciosa pela justiça. O preço da verdade era alto, mas a liberdade que ela trazia era inestimável. E, mesmo diante das sombras que ainda insistiam em resistir, eu sabia que a luz daquela história jamais se apagaria. Finalmente, após meses de luta incansável, as primeiras ações concretas começaram a acontecer. Investigações oficiais foram abertas, pessoas antes intocáveis começaram a ser questionadas, e fragmentos da rede da Aurora começaram a ruir. A sensação de vitória, embora ainda tímida e frágil, acendeu uma esperança que parecia distante no início dessa jornada. Eu sabia que, apesar dos obstáculos, a verdade tinha poder, e que, uma vez exposta, ela nunca mais poderia ser totalmente silenciada. Caminhando pelas ruas da cidade, sentia que cada passo era uma afirmação de resistência e coragem. A história que vivi e contei não era apenas um relato de terror e perseguição, mas a prova viva de que a persistência diante da escuridão pode transformar destinos e libertar almas. Agora, minha missão era continuar lutando para que ninguém mais fosse engolido pelas sombras da Aurora, porque, no fim, a luz da verdade sempre prevalecerá. Com o sol nascendo no horizonte, iluminando a cidade que começava a despertar para uma nova era, senti uma mistura de alívio e determinação. O caminho foi árduo, marcado por medo, perdas e descobertas dolorosas, mas a luta valeu cada sacrifício. O impacto da minha jornada reverberava além do que eu podia imaginar, inspirando outros a confrontar suas próprias sombras e buscar justiça. A Aurora, embora enfraquecida, ainda era uma ameaça latente, um lembrete constante de que a vigilância e a coragem nunca deveriam cessar. Mas, naquele momento, com a verdade finalmente emergindo das trevas, soube que minha história se tornará uma luz para muitos, um convite para que a esperança nunca morra, mesmo diante das maiores adversidades. E assim, com o coração cheio de força renovada, dei o primeiro passo rumo ao futuro, pronta para continuar essa batalha que é de todos nós. E assim, com a certeza de que cada passo dado naquela jornada fora essencial, a história que começou com um bilhete ameaçador e um mistério sombrio tornou-se um legado de coragem e resistência. A busca pela verdade revelou não só os segredos da Aurora, mas também a força invisível que existe dentro de cada um quando decidimos enfrentar nossos medos. A cidade nunca mais seria a mesma, e eu, agora parte de algo maior, sabia que a luz que acendi jamais se apagaria. Enquanto o horizonte se tingia de cores quentes e promessas de um novo dia, deixo aqui este relato, um convite para que ninguém se cale diante das sombras, pois a verdadeira força reside em quem ousa buscar a luz, mesmo quando tudo parece perdido. A história continua, e a luta também, porque, no fim, a verdade sempre prevalece. Obrigado por acompanhar essa jornada intensa e cheia de reviravoltas. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais relatos emocionantes e compartilhar com alguém que adora o mistério que prende do começo ao fim. Nos comentários, quero saber, você já enfrentou alguma situação onde a verdade parecia impossível de alcançar?
Compartilhe sua experiência e vamos juntos fortalecer essa rede de coragem e resistência. Lembre-se, cada história contada aqui é um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da verdade e da esperança nunca se apaga. Até o próximo vídeo, onde novas histórias incríveis estarão esperando por você.